Graças e paz, meus irmãos. Queremos parabenizar aqui todos os pais aqui presentes, né? E rogar ao Senhor que nos dê a graça de sermos bons pais, abençoarmos as vidas dos nossos filhos, sermos instrumentos na mão de Deus para abençoar os nossos filhos. Deus nos ajude nessa tarefa, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, que é a parábola do filho perdido, ou dos filhos perdidos, né? Já que é elementos claros também do erro do filho que ficou. Mas queremos ler esse texto e trazer algumas lições, não de maneira completa dessa parábola, mas alguns pontos focando exatamente a figura do pai, paterna aqui na relação com o seu filho perdido. Eu coloquei como título desta mensagem o amor incondicional de um pai na salvação de seus filhos perdidos. Texto de Lucas, capítulo 15, do versículo 11, a partir do versículo 11, diz a palavra do Senhor. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vou ficar por aqui, porque a outra parte da parábola vai tratar do filho mais velho, que também é visto como perdido por muitos intérpretes. E penso assim também eu, porque era uma relação que o Senhor estava ensinando ali aos fariseus. Porém, queremos parar por aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor e queremos diante de Ti colocar a Tua santa palavra que foi lida nesta noite. Que o Senhor nos ajude a entendermos esta mensagem, Pai, e assim, ó Pai, tomarmos para as nossas vidas, de maneira que possamos reconhecer a Tua graça e misericórdia e o Teu amor para conosco. Que nunca esqueçamos, ó Senhor, que o Senhor ama os seus filhos, que o Senhor cuida de nós e que o Senhor, ó Pai, sempre estará de braços abertos para nos acolher. Que a Tua bendita mão esteja sobre nossas vidas, abençoando cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos,
é preciso contextualizar um pouco esta parábola. Eu não vou entrar em cada detalhe aqui, que não é o meu objetivo nessa noite, porque essa é uma parábola riquíssima, tem muitos elementos, inclusive que compreendidos dentro da cultura judaica, que trariam preciosas lições para nós nesta noite, mas aí seria uma pregação muito extensa e muito longa, e eu não quero isso para essa noite, já que é uma noite festiva. Eu sei que o culto é um pouco mais demorado, e já a hora já se avançou. Então, a gente quer focar em alguns pontos aqui, mas eu preciso contextualizar de alguma forma, pelo menos de um modo geral, para que os irmãos entendam um pouco do que se passa aqui nesta parábola. Primeiramente, o que é que está acontecendo aqui para Jesus contar essa parábola? Publicanos e pecadores vêm até Jesus para ouvir Jesus, os ensinamentos de Jesus. E esses publicanos e pecadores sentam com Jesus, comem com Jesus, e Jesus está com essas pessoas. E aí vem os religiosos, no caso aqui descrito como os fariseus, e eles dizem assim: olha, ele come com pecadores, senta com pecadores. E aí Jesus, ele traz uma série de parábolas para trazer uns ensinamentos a esses fariseus, a esses homens. Ele fala, no capítulo 15 mesmo, da parábola da ovelha perdida. Ele começa a falar da parábola da ovelha perdida. Aí ele passa a falar da parábola da dracma perdida e vem falar também do filho perdido, do filho que se perde. E essa última parábola é interessante porque ela é duas partes bem claras. Uma focando no filho mais moço e outra no filho mais velho, que provavelmente, e é muito provável isso, estava se direcionando ali aos fariseus. Eles achando que os outros eram perdidos e eles também, com o filho mais velho, vamos dizer assim, povo de Deus, estava perdido porque não estava reconhecendo o Messias como deveria reconhecer. Então, de maneira geral, Jesus está ali apresentando, dentro dessa situação, dentro dessa circunstância, esta parábola. Então, de maneira contextualizada com a época, esta parábola, ela apresenta explícita e implicitamente os temas sobre pecado, sobre arrependimento, sobre graça, sobre alegria e filiação. Não vou me deter em cada ponto desse, mas que os irmãos entendam que aqui está colocado diante daquele público esses temas, esses pontos: pecado, arrependimento, graça, alegria e filiação. A gente vê isso nas atitudes, inclusive, da relação entre o pai e o filho perdido. Então, a figura do pai aqui, embora seja descrita como um pai terreno, e é de fato uma visão de um pai terreno, embora bastante estranha para o contexto da época, porque os pais não aceitariam aquele procedimento do filho, haveria mas é descrito como um pai terreno. No entanto, a gente precisa entender que este pai terreno simboliza Deus, simboliza o Pai celestial para com os seus filhos. E aí está colocado, vejam só, tanto na figura do pai terreno, o amor incondicional pelo seu filho, independente de suas atitudes e seus erros. É um amor que não está pautado nos erros do filho, como também essa relação paternal de Deus para com o seu povo, para conosco, povo de Deus. É um amor incondicional do pai por seus filhos. Então, é uma demonstração, de maneira figurada, do amor de Deus para conosco, os seus filhos. Então, como eu falei, há no texto uma dupla parábola, que há semelhanças e também diferenças. Mas, como eu falei também, não quero detalhar, mas eu quero agora trazer um aspecto que é muito importante e literário, para que os irmãos entendam como foi estruturada essa parábola, porque vai ficar claro na abordagem dos pontos que eu vou trazer aqui. Estava lendo um especialista no Oriente Médio, um pastor, inclusive acho que é presbiteriano, Kenneth Bale. Ele é um grande estudioso, era filho de missionários na área do Oriente Médio e passou diversos anos lá estudando exatamente e analisando toda essa questão cultural
que até hoje é muito forte, eles têm um aspecto cultural muito guardado, muito assim, que eles trazem de muitos tempos atrás. E pouca coisa mudou nesse aspecto cultural entre eles. E principalmente aquelas tribos nômades, aquele povo nômade do deserto. Enfim, eles têm uma cultura muito arraigada ainda dos tempos antigos. Esse pastor, na década, eu acho que 70, algumas décadas atrás, esteve lá presente estudando essa época. Ele estudou e ele escreveu exatamente muitas coisas a respeito das parábolas e dos princípios culturais que estão lá, ali, retratados. E ele trouxe também um aspecto muito interessante, que é o aspecto literário, da estrutura que foi apresentada desta parábola. Vejam, ele apresenta de forma clara o paralelismo invertido que há nessa parábola. Ele começa falando, e o texto apresenta exatamente um filho que se perde. Um filho que vai de encontro ao pai e diz, olha, eu não quero mais saber do Senhor. Essa é a linguagem de maneira clara do que ele estava dizendo ali quando ele pede a herança, a sua parte. Eu vou embora, não quero mais saber da sua vida, eu vou tocar a minha vida sem ti. É essa a ideia que está por trás dessa parábola. É um desprezo do filho pelo pai. Vejam, irmãos, é um desprezo do homem que cai pecador para com Deus. É aquele homem que se perde, é aquele homem que se separa de Deus e que despreza totalmente a Deus, sendo ilustrado claramente nessa relação filial, de um Deus em que os seus filhos o desprezam. Essa é a relação. Então, logo no versículo 13, ou no versículo 11, melhor dizendo, né, no versículo 12, melhor dizendo, está aqui claramente a figura de um filho que se perde, um filho perdido. Já lá no final, no versículo 24, que é o último ponto nesse trecho, é um filho que é achado, é um filho que é resgatado. Então, paralelismo invertido aí. Um filho se perde, um filho é achado. No segundo ponto, os bens são gastos com uma vida extravagante. No penúltimo versículo, os bens são usados em uma alegre celebração. Quando o pai diz, olha, mata aí o novilho cevado, porque é momento de celebrar. Em um ponto, os bens são dispersos com essa vida sem Deus. No outro ponto, os bens são usados numa manifestação de alegria e satisfação com Deus. No terceiro ponto, é apresentado que tudo na vida daquele homem é perdido, mas no ponto paralelo, tudo é ganho. Traz de volta, aí bota um anel nele, traz a melhor veste, o veste novamente. Vejam que há essa clara dualidade nessa parábola, uma relação contrária de uma vida sem Deus e de uma vida com Deus, de uma vida distante de Deus e de uma vida perto de Deus. Um outro ponto é falado sobre o grande pecado. Quando ele estar ali a alimentar-se com os porcos, ou alimentando porcos, trabalhando para os gentios, isso era uma abominação diante dos judeus. E quando Jesus faz isso, ele faz isso exatamente para trazer essa angústia para os fariseus, escutando, rapaz, está alimentando porcos? Era um animal imundo para o judaísmo. Olha a situação degradante para a visão dos judeus na vida daquele homem. Mas, no outro ponto, no ponto final, a gente vê a total, ali no caso, o grande arrependimento, melhor dizendo. Quando ele diz, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então a gente vê ali quando ele está naquela situação humilhante, a total rejeição. Ele é totalmente rejeitado. Diz o texto, ninguém lhe dava nada. Ele tinha vontade até de comer o que era dado aos porcos. Só que, no paralelismo invertido, diz que o pai o abraça e beija. É uma total aceitação. Ele é totalmente aceito, em vez de ser rejeitado. E um último ponto seria a mudança de mente que há lá ainda quando ele estava perdido.
e, posteriormente, o arrependimento inicial. Vejam, meus irmãos, essa parábola foi construída para trazer claramente que, na vida de um homem sem Deus, o que lhe espera é a desgraça. E, ao contrário da vida do homem com Deus, o que lhe espera é a bonança e a bênção do Todo-Poderoso. Agora, mais do que isso, é de que o mundo, ele não está com você. Ele pode te oferecer muitas coisas, como aquele jovem pôde se utilizar no mundo com os seus bens. Mas quando tudo acaba, o mundo também vai virar as costas para você. Mas Deus, como Pai, Ele está sempre conosco, mesmo diante das nossas imperfeições e dos nossos erros. E aqui eu quero destacar, diante do que vimos na figura do Pai, no que é colocado nesta parábola. Em primeiro lugar, o pai é desonrado e desprezado pelo filho. No entanto, não reage à afronta. Como eu falei, meus irmãos, o pedido de herança, ainda em vida daquele homem, dentro do contexto da época, dentro daquela cultura, era uma afronta. Era um desprezo pela vida do próprio pai, no sentido de que ele não queria manter mais nenhuma relação com o seu pai. Não se entra em detalhe qual era a administração naquele lar, mas havia um conflito muito claro, né, na vida desses filhos em relação ao pai. No caso aqui, a mancha do pecado mostra isso na nossa relação com Deus. Há um conflito entre os homens e Deus, claramente por causa do pecado, por causa dos seus erros, do mal que há em nós. E este conflito e esta situação levou aquele filho a desprezar o pai. À luz das implicações do pedido que foi feito ali, dentro do ambiente do Oriente Médio, esperava-se que o pai, na medida que fosse feito aquele insulto do pedido, ele disciplinasse imediatamente o seu filho. Mas não foi essa a atitude. E isso é que causa nos estudiosos uma impressão muito assim, como pôde acontecer? Porque nos escritos da época entre os judeus, falavam sobre essas questões e dizia claramente que o pai nunca deveria jamais, vamos dizer assim, entregar a herança aos filhos antes de sua morte. Embora acontecesse na época aquilo que hoje acontece, que é o usufruto, né? Mas nunca dar de fato e ficar sem nada, sem usufruir daquilo ali. E dentro daquela cultura, era um desprezo muito grande você pegar todos os bens do seu pai, e principalmente o que ele fez, dilapidar. Porque era um malefício para ele mesmo e para o pai, que ia ficar sem nada também. Então, dentro daquele contexto ali, meus irmãos, Jesus está relatando uma dramática relação de amor incondicional. Era como se Jesus estivesse dizendo e mostrando naquela parábola: embora você queira a minha morte, embora você me deteste, embora você queira viver longe de mim, eu ainda te amo e continuarei te amando. Toma. Vai. Faça o que você quer. Mas eu continuo sendo seu pai. Era esta a mensagem, meus irmãos. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus: embora você olhe para esses homens aí como pecadores, e são pecadores, esses publicanos que fazem as coisas erradas e estão fazendo as coisas erradas, Deus continua olhando para eles como seus filhos. Deus não está desprezando você por causa dos seus pecados. Deus não abandona o homem por causa dos seus pecados. Pelo contrário, os seus filhos, que é claramente descrito e contextualizado dentro de uma filiação de eleição, por isso que o termo trata de filiação, mas eu não vou entrar nesse detalhe nessa noite. Ele tem ali, não são os trabalhadores, é o filho perdido.
É por isso que o filho perdido, quando ele relembra lá atrás, e diz: os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Eu vou voltar e dizer: olha, não sou digno de ser aceito como filho, eu sei. Eu desprezei o Senhor, eu desonrei o Senhor, eu fui o pior filho do mundo, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Por isso, não precisa me aceitar como filho, me aceite apenas como um dos teus trabalhadores. Mas havia uma filiação. Era o seu filho. E o tratamento do pai para com ele não foi de colocá-lo na posição de um trabalhador como o outro. Foi de total restauração. Meus irmãos, é essa ilustração que Jesus está trazendo para os religiosos da época, que não entendiam a situação do homem caído, o homem pecador, que estava perdido, completamente perdido, mas que o amor incondicional de Deus passava por cima dessas coisas e chamava esses mesmos filhos à restauração, chamava esses filhos ao arrependimento. É por isso que Jesus, quando começa a pregar, ele começa chamando os homens ao arrependimento, chamando para acolher e recolher os filhos de Deus que se perderam, que estão perdidos. Portanto, o que Jesus está nos ensinando aqui é que não há pecado suficientemente grande para separar o Filho de Deus de Deus, aqueles que pertencem ao Senhor. Porque quando o Senhor encontrar com os seus filhos novamente, que voltem a arrependimento, Ele não lançará em rosto, mas o acolherá, como este pai aqui o fez. Irmãos, Jesus está mostrando que Deus age graciosamente para conosco. É um pai que age graciosamente para conosco. Isso é um ensinamento para nós como pais também. Veja, que Deus jamais deixa de disciplinar os seus filhos, mas Ele sempre age com muita graça. A graça sempre vai abundar onde houver o pecado. Essa relação que o Senhor nos ensina também a agirmos como pais e mães, né, em relação aos nossos filhos. Deus não passa a mão nos erros dos seus filhos, mas Ele age graciosamente para, no arrependimento e no conserto, Ele está sempre lá e não lançando em rosto os erros dos nossos filhos. Este amor que deve permear a vida de relação de nós para com os nossos filhos. Um amor que não se mede nas atitudes erradas dos nossos filhos. Até porque nós também erramos com os nossos pais e erramos com Deus, que é o nosso Pai. E Ele nos recebe como filhos e nunca jamais como fora da filiação. Mas olhando para esse aspecto dessa relação, apesar das nossas afrontas, Deus tem sido misericordioso, não nos dando o que merecíamos. E foi assim com o pródigo. O pródigo merecia a punição. O pródigo merecia o desprezo e a desfiliação. Você me desprezou como pai, agora me quer como pai depois que me despreza como pai? Ah, você quer voltar como um dos trabalhadores? Então, ainda vou ter uma leve graça, misericórdia com você e vou não deixar você bem nessa situação, não. Não, meus irmãos. Pelo contrário. O pai desonrado e desprezado é o pai que se humilha para com o filho que se retorna arrependido. Isso é demonstrado, esse amor de Deus é demonstrado por nós na crucificação de Jesus Cristo, na humilhação de Cristo. Essa humilhação que é uma humilhação que demonstra amor para com aqueles que desprezavam o Senhor.
Paulo diz isso claramente, que o Senhor morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, pessoas que desprezavam a Deus. E é esta relação de amor que é demonstrada nessa parábola. Quando o pai avista o filho, ele não quer saber o que os outros vão falar. Ele se dirige ao filho correndo. E o aspecto de correr aqui também dentro da época era um aspecto humilhante. Um homem velho não deveria correr. Era visto como uma coisa escandalosa, humilhante. E ele corre para o filho que o desprezou. E o abraça e beija. É o amor incondicional de Deus. O que é que merecia aquele filho? Puxão de orelha bem bom, um castigo bem bom, não é? Mas Deus agiu com misericórdia. Aquele pai agiu com misericórdia, não dando o que ele merecia. Pelo contrário, além de misericórdia, agiu também com graça, dando o que ele não merecia. Esses dois termos, eles se complementam, né? Misericórdia é você não dar aquilo que a pessoa merece, o castigo, a penalidade. E a graça é dar aquilo que você não merece, que era novamente ser restaurado daquela filiação e desfrutar de tudo aquilo que ele desprezou. Não pertencia mais, ele já tinha tomado parte da sua herança. Meus irmãos, nunca esqueça disso. Deus é o nosso Pai. E Ele sempre nos ama. E sempre vai nos amar, independente dos nossos erros. E se você que está me ouvindo estiver distante de Deus, saiba que não há empecilho para a restauração com o Pai. O Senhor chama os seus filhos para se arrependerem, para voltarem para a sua presença, para a casa do Pai. Não esqueça disso jamais. O segundo ponto, claro, que já foi também abordado, mas eu quero detalhar um pouco mais, é a aceitação do Pai quando o filho retorna arrependido, que eu acabei de falar aqui. Jamais Deus leva em consideração o que nós fizemos no passado, quando nós nos voltamos arrependidos. Não se culpe pelos seus erros passados, se você se arrependeu deles. Há pessoas que trazem traumas, trazem lembranças, que é um sofrimento contínuo na sua vida. Quando o Pai está disposto a perdoar de todos os nossos erros e defeitos. O pai, representado nessa parábola, não questiona como foi que o filho viveu, o que foi que fez ou deixou de fazer. Nem sequer a atitude que ele teve logo a primária, quando vai embora, no desprezo ao seu pai. Não. Quando o filho retorna arrependido, o pai simplesmente abraça e beija. E Deus não lançará em rosto os nossos pecados. Os irmãos, ou falsos irmãos, tanto irmãos como falsos irmãos, podem até fazer isso. O irmão verdadeiro, aqui o irmão da parábola, faz isso. Esse teu filho aí, eu tive sempre que o senhor vai fazer uma festa para ele. Para mim o senhor não faz nada. As pessoas podem lançar em rosto o que você fez ou deixou de fazer. As pessoas podem apontar para você. Os fariseus estavam fazendo isso. Esses publicanos e pecadores, o senhor está recebendo esses homens? Essas pessoas? Os homens podem apontar para os teus defeitos e os teus erros e dizer que você não vale nada, dizer que você não é de confiança, que você não mudou, que as coisas, enfim. Mas Deus jamais lança em rosto os nossos erros passados.
Quando o pecador arrependido se volta para Deus, todos os seus pecados são perdoados. Deus não lança em rosto os nossos pecados. Quando nos arrependendo, Ele nos recebe em seus braços de amor. Somos aceitos sem restrição. Não é mais meu filho, mas eu vou te colocar aqui num... Não. Você é o meu filho. Ponham nele um anel. Vistam a melhor roupa. Porque este é meu filho que estava perdido e foi achado. Meus irmãos, de fato, Deus se alegra e celebra conosco quando nós nos voltamos para Ele e nos reconciliamos com Ele. Não é só uma alegria nossa. Quando nós firmamos comunhão com Deus, nós nos alegramos. E Deus se alegra conosco, que essa parábola mostra isso. Mostra essa felicidade, essa alegria de comunhão que Deus tem para conosco. O prazer que Deus tem conosco. Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em mim. A gente olha e diz assim, mas Senhor, como foi cantado aqui pelo Ebenezer no primeiro canto, eu sou um miserável pecador, mas o Senhor tem prazer em nós. Isso é algo sublime, irmãos. Apesar dos nossos defeitos e falhas, erros como nós somos, Deus tem prazer em você. Tem prazer em nós. E é por isso que Ele celebra conosco. Quando seus filhos voltam à sua presença, quando seus filhos chegam-se a Ele, Ele se alegra conosco. E a parábola retrata isso quando Ele diz, olha, traz o novilho cevado, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, vamos alegrar. Deus se alegra na salvação do seu filho perdido. Este meu filho estava morto e reviveu. Então saiba disso. Deus tem prazer em você. Olha o que diz Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Deus tem prazer em mostrar amor para conosco. E a sua graça tem sido derramada sobre sua vida como filho de Deus. Não despreze o Senhor. Não repita os mesmos erros. Não seja como o pródigo. E se for como o pródigo, seja ele até o fim. Ou seja, volte arrependido para o Pai. Porque jamais Deus desprezará você. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que não importa quanto tempo você ficou longe de Deus, ou não importa o que você tenha feito, o Senhor sempre estará de braços abertos para receber qualquer um dos seus filhos que se arrepende. E por qualquer um dos seus filhos no seu devido lugar, lugar de honra, como filho de Deus. Matem o novilho. Eis aí o convite de Deus nessa noite para você. Matem o novilho cevado, porque aqui é o banquete, é a celebração para o meu filho que estava morto e reviveu. Esta é uma parábola, é um convite para todos os filhos de Deus que estão afastados de Deus, a vir desfrutar da plena comunhão com o seu Pai celestial. Não despreze esta mensagem. Não despreze esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.